Estamos aqui de volta. Quero agradecer a vocês que estão marcando presença aqui no nosso canal, que vão assistir o vídeo talvez agora ou mais tarde. Portanto que, muito obrigado, né, por estar aqui no nosso canal, o canal da Semeca de Prata do Piauí. Nós temos a aprendizagem colaborativa, ok? Então, dentro da aprendizagem colaborativa, nós temos a interação, partilha, construção do conhecimento ou aprendizagem. Vamos entender isso assistindo a esse vídeo e depois continuaremos as nossas discussões, ok? Então vamos lá. Aprendizagem colaborativa. Você já ouviu falar? Sempre surgem muitas novidades sobre educação, né? É verdade. E nós aqui estamos atentas para trazer todos esses assuntos. Nossas convidadas desta vez são a Audrey Pedotti, que tem 2 filhos, o Davi, de 11 anos, e a Isabela, de 10, e a educadora Cláudia Siqueira. Cláudia, explica pra gente o que é a aprendizagem colaborativa. Gente, assim, na realidade, o que é uma aprendizagem colaborativa? O que a gente deve fazer em todos os momentos da escola e na vida, né? Porque a gente fala que a escola é um lugar que separa as pessoas. E na nossa época, quando a gente falava de trabalho em grupo, era cada um fazer um pedaço. Sim. E hoje a gente sabe, através de estudos, que a aprendizagem, quando eles estão juntos discutindo coisas, a sua capacidade de aprendizagem aumenta. O poder de retenção de uma aula expositiva é de 5%. E quando eles trabalham juntos, passa para 75%. Olha, quer dizer que as crianças aprendem com as outras crianças? Você aprende pela interação. Então, quando você está discutindo com alguém, você está explicando a sua aprendizagem e você ensina alguém, passa para 90%. Olha só. Então, você vai falar no PowerPoint na escola, ou se você está vendo a professora, você passa entre 5% a 20%, é muito pouco. Então, hoje nós já sabemos que eles têm que estar mais juntos para aprender e não separados para aprender. Audrey, na nossa época, né, o professor falava e a gente ficava ali só ouvindo, né? Muitas vezes nem prestava muita atenção, né? A maioria. Como que é o método de ensino dos seus filhos hoje? É muito mais interativo. É. Eles têm uma demanda e, com base nessa demanda, eles se relacionam muito em grupo. Então, a pesquisa é algo muito, muito forte, né? Então, uma vez posto um assunto, eles discutem a respeito daquilo, muitas vezes o que eles já têm de informação, qual é o repertório que já existe, para que a partir daí eles passem a desenvolver o que está sendo proposto em sala. Então, a interação é muito grande. O que você notou de diferente de como era a escola quando você era estudante e de como é hoje a escola dos seus filhos? Dá muito mais trabalho agora, viu? Porque eles são muito argumentativos. Então, assim, não é aquela coisa de tipo, eu tô te falando para fazer isso. Não, mas e se a gente fizesse daquele outro jeito? E se? Então, assim, eles passam a ter um repertório para questionamento. São mais críticos, né? Muito a Mas maior. é muito interessante isso, porque eles deixam de ser espectadores para se apropriar, né, do ensino, né? E já vão assimilando, porque eles vão discutindo e você já vai absorvendo, né? Você imagina o seguinte, olha que coisa triste você ser espectador da própria vida. Aos 5 anos, até os 17, até você poder chegar à universidade e mandarem você escolher a sua matriz, como que você vai organizar, e você nunca teve uma situação de autogerenciamento. A escola é um lugar que, por organização, ela tem uma regulação externa. Faça isso, pegue isso, você senta um atrás do outro. É um controle, mas você não vai desenvolver autonomia. Depois, como que você quer alguém mais crítico, alguém que consiga atuar, se relacionar? Nós sabemos que o que leva alguém para dentro de um mundo corporativo é a sua competência intelectual, mas o que tira é a falta de competência social. 85% das demissões é porque você não sabe trabalhar
conjuntamente. Quer dizer, acima de tudo, a escola precisa ensinar a pensar, a ter esse pensamento crítico, né? E dentro desse conhecimento agora, muda também o espaço da sala de aula? Totalmente. Porque esses meninos não suportam mais sentar um atrás do outro numa sala de 30, 35, porque não existe interação. Ela é aqui, né? Neste ponto. Então, hoje, nós já temos, inclusive nos espaços, mesas coletivas, em que 4 crianças sentam juntas e trabalham de forma riquíssima, dialogando, compartilhando, trazendo os pontos. E às vezes você se assusta, né? Mas, poxa, eles sentam juntos? Mas você vai ao restaurante, você não senta junto nos bistrozinhos, que são mais gostosos, né? Tá junto com as pessoas faz mais sentido. Isso te assustou no começo, Audrey? Porque é bem diferente, né? Não sentar mais em fileira, sentar todo mundo junto. Você, sei lá, achou que isso pudesse distrair a atenção deles? Olha, eu não sei se é porque eles estão no colégio desde pequenininhos e tudo isso foi acontecendo de uma forma muito natural. Então, como a Cláudia falou, não teria como colocá-los um atrás do outro, olhando para o professor. Eles não ficariam. Então, assim, essa troca, eu acho que é uma das grandes riquezas, né? Tem o conteúdo, mas a forma com que esse conteúdo é trabalhado passa a ser muito rico. Cláudia, daqui a pouco, então eu quero que você explique como que fica o papel do professor, né? Ótimo! A gente tem agora um intervalo e o momento Papo de Mãe já volta. Estamos de volta e o tema é aprendizagem colaborativa. Audrey, conta pra gente como é que é para os seus filhos quando eles percebem que eles podem ensinar também para um amiguinho ou aprender com aquele amigo, e queria saber se também na sua casa a mãe pode ser colaborativa com os filhos. É bastante interessante quando eles se sentem capazes de ajudar um colega. Então, o professor, ele não perde o prestígio, mas ele é como se ele estivesse distribuindo um pouco desse poder, vamos dizer assim, para as crianças. E elas recebem muito bem isso, elas são guardiões ali daquele poder. Então, é bastante interessante essa responsabilidade que eles assumem perante os amigos e eles também pedem ajuda. Muitas vezes a professora está com outro grupo, eles vão e recorrem ao amigo. Então, isso é bastante interessante. E em casa você também, às vezes, é requisitada para ajudá-los, às vezes, numa lição, colaborar? Sim, mas muitas vezes sim, mas como a gente já falou antes, os métodos, né, as formas de ensino mudaram muito da minha época para agora, né? Então, muitas vezes eu peço para que eles me façam uma introdução do que eles estão aprendendo, para que eu tente entender o estilo do raciocínio. Então é uma troca, mas isso também empodera bastante. Legal. Porque eu saio daquela posição, né, de professoral de mãe, e eu falo assim, bom, me ensina um pouco, o que você está sabendo mais do que eu sobre isso? E um ponto muito importante dessa colaboração é o envolvimento dos alunos, né? Porque a gente vê hoje uma geração tão individualista, que fica ali na tecnologia, né? Isolado em casa. É importante eles estarem ali em grupo. O importante desse grupo, que não é um grupo, que é um montoado de gente. Porque na nossa época, quando a gente falava de trabalho em grupo, era um montoado de gente. Um fazia a capa, outro escrevia. Normalmente só um fazia, os outros isso. E tinha o jogral, né? E você falava assim, mas cadê aquela parte? Não, essa pessoa que ia falar isso faltou. Então, o que nós fazemos hoje, toda a pesquisa da Rachel, né, vai trazer o elemento que... Primeiro tem que ter papéis. Quem faz o que no grupo? Segundo, você tem uma série de habilidades desenvolvidas para trabalhar colaborativamente. Então, tem construtores de habilidades. Você tem que desenvolver a escuta. Porque se você pega uma criança que tem uma situação de liderança muito forte, ela engole os outros. Então, como que esse professor assume esse lugar de mediador e vai conduzindo... Né, e vê o controlador do tempo que segura e fala, olha o que fez, o harmonizador no grupo. E tem dentro dessas normas, muito interessante, é falar, ninguém termina enquanto todos não terminam. Então, você tira esse caráter do individual para o coletivo. E, Cláudia, além desse papel de mediador do professor, como que ficou a função dele hoje? Olha, a função ficou mais complexa.
Por quê? Até então, sempre nos disseram que nós éramos o quê? O doutor sabe tudo. As pessoas das respostas. Quando você sai desse lugar e você assume um papel de mediar e de empoderar essa criança, dizendo, você é capaz, vamos buscar junto, que é um pouco do que a Audrey está colocando. Filho, fala para mim. Ele fala, como? A minha mãe está me perguntando, a minha professora quer aprender comigo? Eu acho que é um papel mais generoso, porque é um papel mais ouvidor, mais perguntador do que respondedor. E isso gera conflito dentro da gente, porque a nossa educação não foi pautada nessa forma de enxergar os nossos alunos potentes. Então, quando a gente está falando desse menino mais potente, o meu lugar é ficar atrás, né? Eu estou atrás, eu estou na cozinha e eles estão lá. E a gente não pode ser mais o centro da atenção. Então, você não tem um professor na lousa, mas você tem um professor que circula, anda quilômetros dentro de uma sala. Anda quilômetros, mas ele observa muito mais cada indivíduo, ele interage, ele faz posições mais assertivas, porque ele está numa relação, numa aprendizagem colaborativa, não é ele reproduzindo uma série... Sim, né? com Conhece certeza. mais os alunos, né? Com certeza. Que é a coisa mais importante do que conhecer com quem você vive. Aí você vai poder desenvolver o potencial, né, de cada um, assim. E que outras coisas, Audrey, você nota assim que são necessárias hoje em dia nessa transformação da educação? Parece que você tem até um trabalho relacionado a isso, né? Da importância de ensinar o aluno a se organizar. Sim. Isso ajuda a aprender? Muito. Às vezes a gente acha que uma criança tem algum problema de aprendizagem ou alguma dificuldade, quando na verdade ela só precisa se organizar para conseguir ter espaço para que todas essas entradas, né, elas possam acontecer de uma forma mais tranquila. Então, muitas vezes não é um problema cognitivo, é um problema de situação. Uma vez que você faz com que ele tenha, por exemplo, uma superfície mais limpa para que ele possa executar um trabalho, isso já vai facilitar muito o trabalho dele. Porque sabendo organizar a parte de fora, você consegue organizar a sua cabeça, né? O seu pensamento. Exatamente. E é um ponto que a escola não está atenta, porque ela não entende isso como currículo. Ela entende isso como currículo oculto. Então, você, entre aspas, você não investe tempo ensinando a criança a se organizar. E você pode perceber que, às vezes, você tem crianças com baixo rendimento, vamos chamar assim, mas quando você olha a mala daquela criança, quando você pergunta como você estuda, é um caos. Então, não é que ela tem uma... Se mandar fazer uma recuperação, ela volta a ter a média, porque ela sabe. Então, falta uma organização e isso precisa ser olhado. Mas a escola não ensina. Então, você pergunta assim, vai ter prova, tem que estudar. Mas qual é o protocolo? Quais são as rubricas de um estudo? Isso começa com crianças pequenas e tem que ir até o final do Fundo 2. Porque no médio ninguém mais vai ensinar um jovem a estudar. Só que a escola não investe tempo ensinando, isso é uma síntese, isso aqui é um mapa conceitual, para dar recursos, que a gente chama de mecanismos de sobrevivência social. Olha, com certeza vocês terão que voltar, porque a gente vai ter muito assunto e é tudo muito interessante. Quero agradecer a vocês por terem vindo. Obrigada. Audrey, quem quiser saber mais sobre o seu trabalho, pode te acessar em rede social. Acho que é melhor isso no Instagram, @organizadaria. Tá legal. E a Cláudia trouxe aqui esse livro que chama Planejando o Trabalho em Grupo, que você citou a Rachel, é isso? É uma tradução dessa... Isso. A Rachel é uma socióloga que ela montou a Escola de Professores de Stanford, que é um curso, que é o STEP, e ela hoje é mentora do Siddhartha, né? Ela está desenvolvendo toda a metodologia aqui. Que é uma escola de São Paulo. Que é uma escola, né? Em Cotia. E o que acontece? O trabalho em grupo são 30 anos de pesquisa e nós fizemos a tradução para o português para dar mais acesso à realidade educacional brasileira, para que a gente possa usar isso de uma forma mais potente, seja numa educação pública ou privada. Tá ótimo. Obrigada, viu? Obrigada a vocês. Obrigada. A gente fica por aqui. Até o próximo Momento Papo de Mãe. Até. Tchau.
Então, na aprendizagem colaborativa, o conhecimento e a autonomia se constrói por meio de interação, como vimos nas palavras da lei, entre professor e estudantes. Entre estudantes reunidos em pequenos e grandes grupos de trabalho, uma situação de roda de conversa coletiva ou em outras oportunidades de encontro e troca que se dão no espaço escolar. O destaque é a relação dos estudantes entre si. Quais são as vantagens da aprendizagem colaborativa? Então, possibilita a construção de autonomia individual e coletiva, permite outras formas de organização do espaço, substituindo a forma de cadeiras enfileiradas por outras que facilitam as rodas de conversa, o trabalho em duplas, trios ou times, o que não significa eliminar atividades que os estudantes realizam sozinhos. Transforma as relações de aprendizado e a organização da turma. Trabalhando em times, cada estudante vai se tornando apto a enfrentar de modo colaborativo os desafios de aprendizagem e de desenvolvimento de competências cognitivas e socioemocionais, corresponsabilizando-se tanto como relação à qualidade do convívio da turma, quanto como com o que está sendo ou não aprendido por ele mesmo e pelos colegas. Promove a ampliação de autonomia dos estudantes em relação ao conhecimento e abre caminho a novos modos de interação com o professor e com os pares. O que é educação por problematização? Bom, a problematização é uma metodologia que imprime às práticas pedagógicas a importância de considerar o aprendizado como um processo incessante, inquieto, curioso e, sobretudo, permanente por saber. O ponto forte dessa metodologia é incentivar o estudante a pensar, ok? Então, é uma metodologia que desenvolve pela participação do todo situações problemas que exigem o exercício da presença pedagógica do professor durante a mediação. Ela assume um papel de destaque, né, na construção do conhecimento escolar, e uma vez que por meio de provocar a participação, criticidade, a curiosidade e a superação do conhecimento transferido. Bom, as vantagens da problematização na sala de aula é que ela incentiva a curiosidade, né, e ensina o estudante a pensar. Por exemplo, as adivinhas é um exemplo clássico da problematização. Embora seja brincadeiras rimadas, em alguns casos, elas colocam o indivíduo para pensar no que seria a resposta. Estimula o pensamento crítico e a capacidade de resolver problemas, permitindo que todos os estudantes possam posicionar, dialogar, construir e reconstruir conhecimento. Permite que cada uma pessoa se construa ou possa se construir como pessoa e estudante em constante desenvolvimento e autodescoberta, certo? E possibilita que a mediação conceda o erro como parte da construção do conhecimento. Obrigado aí você que está nos assistindo nesse momento, muito obrigado, um abraço. Então vejam só, a problematização ela traz o professor como atuante, nesse caso nós já falamos anteriormente, como mediador. Como assim? Para quê? Para que o aluno possa construir conhecimento por meio de perguntas, articular os conhecimentos prévios de estudantes e os saberes escolares, certo? Ou seja, que esses conhecimentos prévios de estudante é o que ele traz de casa, os conhecimentos que ele traz de casa. Engajar estudantes para pensar e agir como resolvedores de problemas. Vejam, lá na tradicional, o professor já traz a solução, ou seja, e às vezes força o aluno a resolver problemas. Não, nessa
modalidade motivações, metodologias ativas, é o contrário. O professor é apenas um mediador e vão oferecer meios para resolver os problemas colocados para o nosso estudante. Então, a metodologia de estudo de caso é uma excelente maneira de trazer uma abordagem holística e interativa para o ensino e aprendizagem. O objetivo é desenvolver a competência e a confiança do aluno no pensamento crítico, analítico e habilidades de argumentação e persuasão. Um exemplo disso são os material de física, certo? O conteúdo de física, por exemplo, força, ele faz com que o aluno pense em um estudo de caso. Se eu escorregar, por exemplo, e para reforçar isso, nós vamos agora assistir a um vídeo, né, que vai reforçar justamente o que nós estamos debatendo sobre a questão da era digital. Então vamos lá? Conheço o diretor Geraldo e a Escola Jacarandá. O diretor Geraldo está próximo do final do seu primeiro ano na Jacarandá, e ele passou esse ano pensando em uma forma de melhorar o desempenho dos alunos, que permaneceu o mesmo nos últimos 3 anos. Na Escola Jacarandá, a maioria dos professores gasta mais tempo lidando com o comportamento dos alunos do que ensinando, e muitos pais não estão envolvidos na vida escolar de seus filhos. O diretor Geraldo tentou explicar aos estudantes que eles todos podem passar de ano e ter sucesso, mas poucos acreditam nele. Ele pensou ouvir algumas ideias diretamente de seus alunos e teve uma ideia. Adicionou todos os alunos em um grupo Google e enviou um e-mail com a seguinte pergunta: como podemos melhorar nossa escola para que ela sirva a nossa comunidade, formando alunos bem-sucedidos e preparados para trabalhar e crescer no mundo depois da escola? Qual foi a surpresa de Geraldo com o que aconteceu a seguir? Em meia hora, 30 alunos responderam. Até a hora dele dormir, mais de 100 alunos já haviam respondido. Na manhã seguinte, ele tinha exatamente 313 respostas. Ele passou a semana lendo as respostas e conversas dos estudantes. Os comentários mais comuns foram que a escola é chata e não há nada relacionado ao que os alunos fazem na vida fora da escola. O diretor Geraldo respondeu aos e-mails perguntando o que os alunos fazem e onde gastam seu tempo. Quase todas as respostas são relacionadas a telefones ou à internet. E qual foi a resposta mais comum? Que os alunos adoram assistir vídeos online. Faltando 2 meses para o fim do ano letivo, o diretor Geraldo percebeu que nada do que eles tentaram até então parece ter melhorado na aprendizagem dos alunos. Então ele decidiu iniciar algumas experiências. Ele sugeriu aos bibliotecários usar recursos online e formou um grupo de teste, com professores usando vídeos e sites para suas turmas. Ele decidiu avaliar os resultados dos experimentos e fazer recomendações adicionais para toda a equipe, se os experimentos derem certo. Ele pediu ao grupo de professores que integrasse não só vídeos com conteúdo didático, mas também alguns vídeos motivacionais. Ele também sugeriu que eles invertessem o processo tradicional usado em salas de aula, enviando lições de casa em vídeo e usando o tempo em sala de aula discutindo e praticando conceitos. Ele pediu aos bibliotecários que integrassem o Google em suas turmas, uma vez que os alunos já usam no dia a dia. Por fim, ele decidiu criar um site da escola e pediu a cada um dos professores do grupo de teste que criassem um site para cada um dos seus cursos, facilitando a comunicação com os pais e alunos. O diretor Geraldo usou o site da escola para ajudar com a parte final do seu experimento, que ele chamou de mentoria reversa. Como a maioria dos seus professores não sabe como usar a internet com eficiência, ele escolheu alguns alunos que são formadores de opinião entre o grupo dos estudantes, especialmente aqueles que têm muita habilidade com tecnologia, mas mesmo assim têm notas baixas, para que fossem mentores de cada professor no grupo de teste, ajudando na elaboração de vídeos e sites. Essa etapa levou 1 semana a mais, mas logo os experimentos foram finalmente postos em prática. Em apenas 6 semanas, nas turmas de teste, a média aumentou 1 ponto, simplesmente porque os alunos entregaram mais tarefas. Os alunos explicaram que isso aconteceu porque eles podiam usar a internet para checar quais tarefas eles tinham e quais eram os prazos.
mais alunos decidiram ajudar e se tornar mentores dos professores, para que houvesse pelo menos um aluno mentor por classe ou período. Logo, os professores que não estavam envolvidos no grupo de teste queriam fazer parte dos experimentos, e os maiores aumentos de nota foram dos grupos com mais alunos mentores. E o grupo Google estava recheado de pensamentos, conversas e novas ideias, até durante as férias. O diretor Geraldo teve uma feliz surpresa. Com esse pequeno teste, a média por aluno subiu 1% em toda a escola e em todas as disciplinas. Foi uma melhoria significativa que fez com que ele decidisse contratar consultores em tecnologia para o próximo ano letivo, continuando a propagar métodos pedagógicos assistidos por tecnologia que, quando usados e avaliados de forma apropriada, melhoram a aprendizagem de maneira significativa. Ele não tem certeza, mas espera mais melhoria ainda para o futuro. Vamos ver o que acontecerá no próximo ano na Escola Jacarandá. Ok. Então, professora, esse vídeo vem a nos esclarecer tudo o que nós falamos para trás, que é a questão da inovação digital, novos aprendizados, novas formas de ensinar. O professor mostra o caminho e motiva os estudantes a seguirem em frente, geralmente partindo de fatos e detalhes específicos para ideias e conclusões gerais. O planejamento e a organização das discussões são essenciais para garantir a eficácia do ensino do estudo de caso, certo? Então vejam só, formação de leitores e produtores de texto na perspectiva dos multiletramentos. Isso existe? Claro que existe. Então, o que são os multiletramentos? Então, para os pesquisadores estadunidenses dos Estados Unidos, Köppen e Karlantsis, os multiletramentos implicam práticas que envolvam diferentes mídias e linguagens das mais variadas culturas, podendo ser considerado uma evolução do conceito de letramento. O termo multiletramento veio evidenciar o quanto nossa vida tem mudado em todos os âmbitos, com os avanços das novas tecnologias, da informação e da comunicação, com o mundo conectado. Temos mais acesso a diferentes culturas, o que nos impõe uma posição de ter que negociar essas diferenças cotidianamente. Além disso, professor, obrigado por você estar conectado, participando aqui ativamente. Então, além disso, com as novas possibilidades de agregar recursos de diferentes linguagens e diferentes mídias, na produção de um texto, novos gêneros surgiram. E, dentre elas, a educação por projetos. Nós estamos acostumados a trabalhar projetos na nossa escola. Ou seja, como trabalhar projetos? Essa é uma pergunta que muitos se perguntam. Então, a educação por projetos é uma metodologia que abre oportunidades para que os estudantes coloquem seus conhecimentos em ação e sejam provocados por essa mesma ação e pesquisar outros conhecimentos de modo a resolver problemas por meio da interação entre pares, da pesquisa e da interação com os diferentes campos do saber. O ponto forte da educação por projetos, é a construção do aprendizado e da autonomia. A educação por projeto que promova a educação integral, que considere o desenvolvimento integral, deve observar se as ações propostas, ou seja, concretizam-se no contexto curricular, ou seja, é parte essencial do percurso formativo dos alunos, promovem o desenvolvimento pleno por meio da participação protagonista dos alunos, estão assentados
na crença de que o estudante tem potencial para participar da construção de todo o processo de resolução de problemas, de modo a construir gradativamente maior autonomia, passando da relação de dependência do professor para uma relação de colaboração, certo? Então, são introduzidos de modo estruturado em etapas com intencionalidade pedagógica bem definidas para mobilizar interesses, conhecimentos e engajar os estudantes, discutir e tomar as decisões sobre a iniciativa e a ser realizada, planejar e organizar as ações a serem realizadas, os prazos e as atribuições na equipe, executar e avaliar constantemente as ações planejadas, promover a apropriação do resultado alcançados, de modo a possibilitar a generalização dos aprendizados. Vão comunicando, vão comentando, que aí o pessoal da SEMEC vai retornar o que vocês comentarem aqui. Eu quero agradecer a você também aí, vocês todos que estão nos assistindo. Não sei que hora que vocês vão assistir, mas se você assistir agora à tarde, obrigado. O canal SEMEC de Prata agradece, ok? A Prefeitura de Prata do Piauí agradece. Enfim, e também todos nós da SEMEC agradecemos a você aí, professor, professora, que está ligado, que está conectado. Nosso muito obrigado e boa tarde e fique em paz. Um abraço. Até mais.